Boa noite a todos. Já fizemos aqui a chamada, tá bom? E aí, como eu já comentei no AVA, a nossa aula vai ser uma finalização da parte teórica do limpo, e aí, em seguida a gente vai passar para a réplica, tá certo? Lista de exercícios. São duas que a gente vai fazer hoje, certo? Tirar todas as dúvidas. Aí eu vou compartilhar minha tela com vocês. E vocês só vão me confirmar que realmente eu não passei essa parte desse segundo passo para vocês, tá certo? Vocês vão dando feedback para mim, por favor. Eu vou compartilhar aqui. Eu vou ver se eu descubro quem está com a ligada. Tem alguém que está o ventilador. Talvez seja eu, professor. Melhorou? Outra. Melhorou. Na mão. Então era eu. Vixe, Maria, vocês estão vendo minha tela, gente? Sim. Infinitas aí. Sim. Beleza. Eita, não é aqui não, desculpa. É aqui. Pronto. A gente vai fechar só com essa parte desses cálculos finais aqui do isolamento, certo? Lembram que quando eu já comentei, isso eu sei que eu comentei com vocês, quando tem uma energia, né, uma fonte sonora, por exemplo, a onda sonora incidente, de 100% dessa onda sonora que está incidindo, aí ela vai se decompor em 3 partes, né? Uma parte vai ser energia refletida, uma parte absorvida e uma parte transmitida, certo? E aí, quando a gente entra no... eu vou precisar que alguém ligue o microfone para me responder, tá certo? Porque minha tela está toda cheia no slide, mas vocês chegaram a ver esse coeficiente de transmissão, eu falei para vocês sobre ele? Não exatamente, professora. Certo, então é isso mesmo. Ok. Então, como eu falei, uma parte é transmitida, uma parte é refletida e uma parte é absorvida. E aí, desse percentual que é transmitido, se faz uma relação entre toda a energia que é incidente, toda a onda sonora que é incidente, e toda a energia que é transmitida, que é o percentual que é transmitido. Então, se gera o coeficiente de transmissão, que é justamente essa relação entre a energia transmitida dividida pela energia incidente, a energia total, certo? E aí, a partir desse coeficiente de transmissão, gravem esse nomezinho, se tiverem um papel para escrever, é interessante também. A partir desse coeficiente de transmissão, a gente pode calcular o índice de redução acústica ou a perda de transmissão sonora, que a gente pode escrever como símbolo o R, de redução acústica, ou PT, de perda de transmissão, tá? Tanto faz, você pode ver, alguns autores usam o R, alguns autores usam o PT. Então, esse é o cálculo de índice de redução acústica. E ele tem essa fórmula com logaritmo, né? A fórmula R igual a... Deixa aqui, cadê? R, eu até peço que vocês escrevam aí, tá certo? R igual a 10 log de 1 sobre o coeficiente de transmissão. E esse coeficiente de transmissão, ele é inerente a cada material. Então, cada material vai permitir que o som seja transmitido de alguma forma, certo? Então, o índice de redução acústica, o R, é 10 log de 1 sobre o Tzinho, que é o coeficiente de transmissão, certo? E se a gente quiser isolar o coeficiente de transmissão para, por exemplo, eu sei qual é o índice de redução acústica e quero saber qual o coeficiente de transmissão, seria a fórmula que está embaixo, tá? Então, o coeficiente de transmissão é igual a 10 elevado a menos R dividido por 10. É justamente o inverso da fórmula de cima, tá? Então, 10 elevado a menos R dividido por 10, certo? Certo. E aí, a gente pode fazer um exercíciozinho aqui, ó. Calcule o isolamento sonoro dos seguintes materiais. Então, como eu falei, esse coeficiente, ele é cada material, com cada espessura e com cada composição, ele vai ter um coeficiente de transmissão diferente.
Então, nessa letra A aí, eu tenho laje de concreto de 100 milímetros, com isolamento acústico de 25 milímetros, certo? Eu tenho essa composição, esse sistema. E o coeficiente de transição dele é zero, não é menos, tá? É 0,000025. Precisa alguém com calculadora, que a gente vai usar a calculadora, né? A partir desse momento, a gente já usa a calculadora, certo? Então, esse valor 0,0025, ele corresponde ao coeficiente, o Pzinho, tá? O coeficiente de transmissão. Então, nesse caso, eu quero o meu índice de redução sonoro. E aí, como é que eu faço? Deixa eu ver se eu abro aqui uma telinha aqui. Tá bom ou tá muito pequena a tela de vocês assim? Dá para ver. Pronto. Então, o meu índice de redução é igual a 10 vezes log de 1 dividido pelo 0,00, meu amor, pai. 0025. A formulazinha é essa. Bota na calculadora, certo? Eu vou pintar aqui de vermelho. Alguém pode fazer para mim aí? O que é que eu oriento? Você primeiro faz essa relação, 1 dividido pelo coeficiente de transmissão, e depois, se você vai digitar o log aí na calculadora de vocês, e multiplicar por 10. 4602. 46,02. Não, 0,2, não? 02. Vamos botar 2, tá? Vamos arredondar sem a vírgula, sem o valor depois da vírgula. Então, provavelmente esse log de 1 sobre 0,0025 dá 4,6 e vezes 10, que é essa parte aqui da equação, vai dar 46, certo? Então, é esse o cálculo. Professora, Certo. professora, pode repetir, por favor? Pode o quê? Repetir. Eu estou aqui resolvendo, calculando o isolamento sonoro com base no coeficiente de transmissão, que é esse coeficientezinho aqui, tá? Que é a relação da energia sonora transmitida com a energia sonora incidente, do total, certo? E aí eu estou simplesmente botando na fórmula, que a fórmula é desse slidezinho aqui. R é igual a 10 vezes o log de 1 sobre o coeficiente de transmissão. 1 sobre T. Então, eu peguei essa formulazinha aqui de cima e eu substituí o T pelo valor que minha questão está dizendo. Calcule o isolamento sonoro com base nesse coeficiente de transmissão que esse sistema aqui, laje de concreto com isolamento acústico, ele vai ter. A sua dúvida foi qual? É a Islane, é? Isso. Qual era a sua dúvida? Como é que essa relação se dá? Como é que eu usei essa fórmula? Como é, exatamente? Porque eu saí para pegar caderno de anotação, aí eu não vi como a professora chegou nesse resultado aí. Ah, entendi. Eu só usei essa formulazinha aqui. Gente, vá lá para a sala, vá, tá certo? Não vai dar o celular para você usar. Desculpa. Então, R é igual a 10. Eu usei essa formulazinha aqui de cima, 10 log de 1 sobre T, e substituí aqui o T pelo valor que a questão está me dizendo, né? Que é o coeficiente de transição desse sistema. Vocês estão vendo meu mouse quando eu estou... Dá para ver, professora, dá para ver. Coisa, dá para ver? Dá para ver sim. Pronto. Deu para entender, Silana? Deu Pronto, sim. beleza. Aí, aí o próximo, parede de tijolos de 250 milímetros com revestimento comum de argamassa. O coeficiente de transmissão é 0,00008. Então, eu peguei aqui a equação e simplesmente substituir pelo valor de coeficiente de transmissão dele. Quem faz aí para mim, por favor? 50,96.
Pronto. Essa é a resposta. O Aí, no próximo. caso, professora, é quando a gente quer achar o isolamento sonoro, né? Ele está calculando exatamente o isolamento. Quer dizer o quê? Que esse sistema, ele vai reduzir, ele vai exatamente calcular o isolamento sonoro. Ele vai reduzir 46, o primeiro vai reduzir 46 decibéis. Com esse coeficiente de transmissão, ele reduz 46 decibéis, entendeu? Então, se, por exemplo, dentro do ambiente, entre dois ambientes, no ambiente A tem uma fonte sonora que emite 80 decibéis. E aí eu estou usando esse sistema de laje de concreto com esse isolamento, que tenha essa característica, esse coeficiente de transmissão entre os dois ambientes. Se no ambiente está 80 decibéis, esse sistema está reduzindo, está isolando 46. Quanto é que chega do outro lado? Aí, no caso, é só a diminuição, né? Do maior, Isso. diminui o menor, né? Seria o isolamento bruto, né? Então, dos 80 que está sendo produzido na sala, 46 aquele sistema tá isolando, né? Está atenuando. Então, 80 menos 46 ficaria 34 decibéis. Então, a pessoa que está naquele ambiente de cima, por exemplo, está escutando só 34 decibéis. Entenderam? Então, a gente só faz, depois que chega nesse resultado, uma conta de subtração, né, professor? Isso, uma aritmética direto. Aí, esse é outro sistema, parede de tijolos de 250 milímetros com revestimento comum. Agora, sim, não é qualquer parede de tijolos, é um sistema de parede de tijolos com argamassa que tem um coeficiente de transmissão de 0,0000, esse valor, 0,8, certo? Para poder chegar a isolar 50, vou botar 51 decibéis, eu vou arredondar, certo? Certo. É porque é específico, né? Cada um tem um valor diferente, né? Exatamente. Então, assim, não adianta dizer, professora, qualquer parede de tijolo de 25 milímetros com argamassa comum vai reduzir isso? Não. Ele tem que ter um coeficiente de transmissão específico. Isso vai variar conforme o quê? Conforme a massa aparente do material, conforme a composição, de fato, daquele tijolo, a espessura do tijolo, enfim, tudo isso vai, se é de concreto, se é de cerâmico, tudo isso vai variar um pouquinho, certo? Esse exercício é só para vocês terem noção como é que pode ser feito esse cálculo. Janela, vamos para a letra C. Janela de vidro simples, de 5 milímetros, fechada. Então, ele tem um coeficiente de transmissão de 0,0011. Quanto é que dá o isolamento dele? 29,58. Olha, já é mais sensível, né? Lembra que a gente comentou que o janela, porta que não é muito distante, tudo isso ele é mais sensível em relação a passar o som. Então, ele isola menos, né? Entre esses aí, até agora, a letra B está isolando mais, tá? E essa janela de vidro simples está isolando só 29 decibéis. Vamos aí para o próximo. A janela de vidro duplo de 5 milímetros fechada. Alguém tem dúvida de como faz esse cálculo, gente? Não, até agora não. Alguém me dá uma resposta aí, por favor. Alguém, Thales? Deu Tá me dando. Ícaro. 35,68. Foi isso? Eu não sei exatamente, não sei, mas deve ser. Não, o Thales confirma aí, que ele tá fazendo também. Eu não, achei que ela estava falando da resposta do que ela perguntou, não? Já é a outra, né? Já a a letra D, esse vidro duplo, que Só é confere aí, tá? 0,00027. R$ 35,68. Calma. É isso mesmo. Gente, vocês que estão aí e não estão respondendo, pelo menos tentem usar a calculadora, tá certo? Para ver se tem alguma dúvida como é que faz esse cálculo. Certo.
Aí, nesse caso, a gente pode ficar arredondando para mais, né, professora? Tipo 35,7 e tal, não tem Então, se problema botar não. 35,7, aí é só a regra de arredondamento, bota 36 mesmo. Ou pode estar 35,7. Deu isso aí, 35,7? 1,68. Foi. Tá. Pode ser assim. E esse último aqui, porta de madeira compensada de 35 milímetros de espessura. Deu 30 fechado. Pronto. Alguma dúvida? Não. Nenhuma dúvida. Pronto, então vamos para uma outra formulazinha, uma outra forma de fazer o cálculo do isolamento acústico a partir da lei das massas. Lembra a lei da massa e lei da frequência? Bem novinho. Não, Massa. lógico que não. Hã? Lógico que eu não lembro. Que a gente falou que dobrando a massa, tô até com a aula de vocês aqui. Reduz 4, né? 4 decibéis. Isso, vai reduzindo 4 decibéis de acordo com ou dobrando a massa ou dobrando a frequência, né? Ou mexendo, deixa a massa constante e dobra a frequência, ou deixa a frequência constante e dobra a massa. A No gente caso, aumenta ou diminui? Ou só diminui? Ele vai reduzir 4 decibéis a mais. Reduz, né? É, Não, ele... tá Sim, aumentando. reduz. Não tá aqui não, mas eu lembro que eu falei para vocês. Da última. Pronto, então esse outro cálculo, ele tem a ver com essa lei da massa, certo? Então, a partir da expressão do índice de redução acústica, existe essa fórmula. Então, perda de transmissão, ou R, que é redução sonora, redução acústica, é igual a 20, peço que escreva aí também, 20 log de frequência vezes a massa, menos 47. PT ou R, certo? Pode usar PT, perda de transmissão, é igual a 20 log de frequência, esse FM, frequência vezes a massa, menos 47 decibéis, certo? Aí, ele explica aí embaixo que a frequência é em hertz, a unidade, e a massa, a unidade em quilogramas por metro quadrado. Quilogramas por metro quadrado. E aí, gente, lembrando que a massa, que é essa unidade de quilogramas por metro quadrado, ela pode ser calculada com base na espessura e na densidade do material. Então, massa, anotem aí, por favor, também, é igual a espessura vezes a densidade, que é essa formulazinha aqui de baixo, certo? A massa, a unidade de quilogramas por metro quadrado, espessura vai ser em metro, e a densidade é quilogramas por metro cúbico. Espessura em metro e a densidade em quilogramas por metro cúbico, certo? Alguma dúvida? Calma aí, Só professor. repete como calcular a massa, por favor. Massa é Vai igual a devagarzinho que tá espessura vezes muito densidade. rápido. Espessura vezes densidade. Densidade, ela vai ser de cada material. Então, o concreto vai ter uma densidade, o vidro tem uma densidade, cada material tem uma densidade. Então, nessa fórmula, eu não vou estar usando o coeficiente de transmissão. Nessa fórmula, eu vou estar usando a massa e a frequência do som. Aí a densidade é dada em quê, professor, que você falou? A densidade em quilogramas por metro cúbico. Certo. Posso passar? Professora, Matheus pediu para avisar que a internet dele caiu e ele está tentando se reconectar. Certo. Aí, já Eu faz um acho que tempinho. quando ele conseguir, ele vai se liberar. Ou ele vai pedir Não, permissão. meia presença só ele perde. Alguém apareceu. Viliane apareceu aqui.
Professora? Posso, gente, passar? Professora? Quem está Professor, falando? Pedro tá falando. Pedro. Oi, Pedro. Pode repetir a unidade da espessura do material? Espessura a gente bota em metros. Tá. Para essa Obrigado. fórmula, né? Porque a massa está em quilogramas por metro quadrado, então tem que usar a mesma unidade, metros. Tá bom. Então, se for 10 centímetros, dá 0,1 metros, né? Pronto, gente? Pronto, professora. Pronto, então vamos para o exercício, certo? Determine a perda por transmissão em uma frequência específica de 125 Hz de uma parede, de uma partição, com área total de 10 metros quadrados. Deixa eu ver se eu vou desenhando aqui, que eu acho mais fácil. Então, determine a perda por transmissão a uma frequência específica, certo? De uma parede com área total de 10 metros quadrados. Alguém baixou a lista de exercício, gente? Estou com ela aberta aqui. Eu também. Ela tem um exercício, né? Disso eu vou pegar, porque eu acho que é mais fácil começar por essa da lista, certo? É melhor do que ter que voltar, professora, depois. Que não vai mostrar o exercício? Não, você não vai responder as do exercício, você disse? É melhor ir logo respondendo as de lá, né? Porque senão vai ter que fazer duas coisas. Então, eu vou abrir ela aqui. Essa primeira questão determina a redução acústica, a gente vai usar aquela fórmula que a gente já fez, certo? Uhum. A de baixo é só diminuir um pelo outro, né? Nesse aqui? Não, a 2, né? Não, eu vou chegar lá nesse item aqui. Mas essa questão número 1, a gente vai usar aquela formulazinha R. Uhum. Deixa eu abrir. Aí vai fazer com 006 e com 005, né? São dois materiais diferentes. Uhum. Tá certo. Eu vou abrir em Word, que aí eu consigo escrever. Eu vou fazer só mostrar um e o outro vocês fazem, certo? Então, para essa questão número 1 aqui, a gente fez exercícios em hoje na aula, mas R igual 10 vezes log de quanto, gente? De 1 sobre 1 sobre T, né? T, que é... Então, isso aqui, no caso, é a fórmula, certo? Uhum. Aí você vai só substituir aqui para responder. R igual 10 log de 1 sobre esse primeiro valor, 0,0006. Aí vai dar um valor e depois faz o outro. 10 log de 1 sobre 0,0005. Certo? Então, a simplificação é isso aqui. Ok, fizemos essa. Essa segunda questão aqui a gente vai fazer já. Daqui para o final da aula a gente termina. Essa daqui é que eu quero fazer, que ela tem a ver com essas fórmulas que a gente está usando, certo? Quanto isola a 50 Hz? Então, a frequência igual 50 Hz, certo? Uma parede de alvenaria de 10 centímetros de espessura. Então, a espessura é igual 10 centímetros seria 0,10 metros, tá? E a densidade desse material, densidade superficial da alvenaria é 2.400.
quilogramas por metro cúbico, certo? Como é a fórmula, gente? Alguém anotou aí para mim? Redução ou PT. PT é igual a 20 vezes log Certo? de FM, em parênteses, menos 47 dB. Menos 47. Como é que eu vou usar essa fórmula? Primeira coisa, eu preciso saber quanto é a massa, né? Essa aqui é a fórmula. Mas eu preciso saber quanto é a massa dessa fórmula aqui. Aí, como é a massa? Massa é igual... Espessura vezes densidade. Certo. Então, alguém chegou aí, peraí. Então, para descobrir a massa, espessura está lá, 0,10 centímetros aqui em cima, certo? E a densidade também a questão já está me dando. Então, quanto é que seria a massa aqui? Quanto é que é a massa? 240. 240. 240 quilogramas por metro quadrado. E aí, esse valor aqui eu vou jogar nessa fórmula aqui em cima para poder dar minha perda de transmissão, né? Minha redução, meu isolamento, igual a 20 vezes log, a frequência 50 Hz, certo? A massa 240 menos 47. Então, é colocar na fórmula, tá? Então, minha perda de transmissão dá quanto aí? Para que eu fazer, porque eu estava anotando. 20 vezes log. (34,58). Já é o resultado desse log ou já é o resultado Já é o final. Não, já é o final. 34,58. 35, não sei, 34. Pronto, então é assim, é jogar na fórmula esses dados que a gente tem. Frequência, a massa, no caso, que eu calculei em cima da espessura vezes a densidade, e usando a fórmula a gente consegue. Então, esse que quer dizer, esse tipo de parede aí de alvenaria de 10 centímetros, que tem a densidade de 2.400 quilogramas por metro cúbico, a uma frequência de 50 Hz, ele está isolando 34 decibéis. Certo? Alguma dúvida? Não. Então, a resposta é essa em vermelho aí, certo? Não está aparecendo, não, Marcela, o que você está fazendo no computador. Está aparecendo você. Aqui tá aparecendo. Tem que apertar em cima. Ah, peraí, não, é porque eu estava aqui. Tem... Assim, eu fazendo negócio colorido. Não, tá certo. Não, mas tá aparecendo. Porque... Tá. Deu certo? Porque eu estava no outro momento. Mas agora veio para a gravação. Pronto, tá aqui, tudo coloridinho. Pronto. Vamos continuar aqui. Vou na ordem aqui da apresentação, certo? Essa questãozinha aqui, ela é um pouquinho mais complexa, porque ela vai estar mostrando como é que a gente calcula essa perda de transmissão, como é que a gente calcula esse isolamento, se eu tiver mais de um material na minha parede, por exemplo, certo? Então, nesse caso, o que é que ele fala? A frequência não vai alterar, nessa mesma frequência, 125 Hz, eu tenho uma parede que tem uma área total de 10 metros quadrados. Então, é como se essa parede tem 10 metros quadrados, certo? E ela, hoje, dessa forma, a parede completa, ela tem uma perda de transmissão igual a 30 decibéis, certo? Desse formatozinho que ela é hoje em dia. Se eu pegar ela no qual eu vou inserir um painel acústico de 3 metros quadrados, eu vou botar um painel aleatório só para mostrar aqui. Então, eu vou substituir essa área aqui, que corresponde a 3 metros quadrados, por um painel diferente, tá? Então, essa área, 3 metros quadrados,
E esse painel sozinho, ele corresponde a uma redução de 10 decibéis, certo? Se ele fosse, ele tem uma perda de transmissão de 10 decibéis, tá? Então, o que é que quer dizer? Na minha situação inicial, eu tenho uma parede de 10 metros quadrados, ela tem uma perda de transmissão de 30 decibéis. Só que eu tenho agora uma segunda situação, uma parede composta, que a gente chama. Uma parte, ela tem aquela parede inicial, que, na verdade, essa área vai diminuir, né? Qual vai ser a área final desse material original da parede? 7 metros quadrados? Isso. Então, agora, minha parede, que antes tinha 10 de um material só, ela vai ter 7 desse material e os outros 3 vai ser de um material diferente, tá certo? E aí, eu vou fazer um cálculo para descobrir quem é que tá. Noara. Tem alguém sem conseguir entrar? Não. Bom, vou voltar lá. Se alguém tiver pedindo ajuda para alguma coisa para entrar, avise aí, viu? Se estiver falando com você. Então, voltando para cá. Então, antes eu tinha uma parede simples, que tem um material só, e agora eu vou ter uma parede composta. Como é que eu vou calcular esse isolamento dessa parede, essa perda de transmissão dessa parede, dessa forma composta agora? Então, a gente tem um passo a passo, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir qual é o coeficiente de transmissão dessa parede original. Como é que eu descubro qual é o coeficiente de transmissão dessa parede original? Quem lembra aí da fórmula? Se eu tenho a perda de transmissão, eu quero saber qual é o coeficiente de transmissão dela. T, a gente não usou ainda. T é igual a quanto? Tzinho. Tzinho da parede 1 é igual a quanto? Alguém aí, gente? Todo mundo saiu. Acabou a aula, eu não estou entendendo. Eu não sei não, por isso que eu não falei. Mas vocês não anotaram, não? É o inverso daquela primeira equação que a gente usou. Rebobina, Marcela, que tá igual, tudo boiando. Vou voltar lá para o slide até, inclusive. Essa fórmulazinha aqui de baixo, é essa aqui, gente. É igual a 10 elevado a R, menos R sobre 10, né? Exatamente. É o inverso da outra fórmula. É igual a 10 elevado... Isso aqui tá ruim, porque eu não consigo estar para cima. Elevado, 10 elevado a menos R sobre 10. Eu não estou conseguindo fazer o elevado, gente, aqui. Ai, que saco. Coloca um acento circunflexo, que a gente entende. Eu posso fazer aqui também. O Tzinho, é o T1, é igual... Epa. 10 elevado menos R sobre 10. Aí vamos substituir, certo? E é o R, vão me dizendo aí, só para me ajudar. É a forma de transmissão daquela parede, gente. Na equação, a questão lá, desculpa, essa aqui. Uma perda de transição de 30 decibéis, é isso aqui, certo? Então, 30 decibéis. Então, 10 elevado a menos 30 sobre 10 dá quanto? 10 elevado a menos 30 sobre 10 dá 10 elevado a menos 3. Isso. Certo? Ou seja... Ou 0,001.
Concordam? É isso ou não, gente? Sim, sim. É isso, é isso. Então, o primeiro passo é esse aqui, calcular a perda de transmissão dessa composição aqui, certo? Aí, o segundo passo é calcular a perda de transmissão só desse daqui, ó, só desse painelzinho novo, tá? E aí, como é que eu calculo? Fazer a mesma coisa. Esse painel, independente da área, a perda de transmissão dele é, pela característica do material, né, seria 10 decibéis. Peraí, tem alguém pedindo para entrar aqui. Então, decorem aí, essa perda de transição de 10 decibéis, certo? A gente vai usar a fórmula de novo. Eu vou chamar esse aqui, vou botar ele amarelinho. Esse aqui é da parede original. E esse aqui é da parede nova. Esse aqui tá verde. Eu vou botar as cores para vocês associarem. A parede nova tá laranja. Não tem. Deu um apagão aqui, professor. Não tá aparecendo, não? Não, deu um apagão, digo, na energia. Aqui tá. Caiu a Tá. energia. Sério? Droga. Há pouco tempo a minha internet caiu aqui também, mas é porque é a Cabo Telecom, aí Marcela, agora deu porque certo. essa potência ficou 10 dividido por 10. Dá 10 a menos 1. Você está 10. usando aquele outro, né? O de 10 decibéis segundo, né? O que? A fórmula? Sim, desse laranja. É daquele segundo dado, né? É dessa parte Do daqui. menorzinho, É desse aqui. de 3 metros quadrados, né? Certo. Tá esse rosa, eu vou botar esse inicial amarelo. Você está respondendo esse exercício agora, né, Marcela? Só para eu me situar aqui. Não estou respondendo ele, não. Eu estou fazendo um outro, porque o exercício eu vou até pedir para ajustar um valor, para facilitar a nossa vida. Sim, certo. Viu? Mas eu estou mostrando. É um exercício igual ao que tem realmente na lista, mas eu só estou usando um valor diferente. Certo? Aí seria qual da lista? Só para eu... É o mesmo assunto ainda, mudou? Aqui, é a 4. Que eu vou pedir para você substituir 35 por 40. Tá. Essa 4 aqui. Eu até botei aqui em vermelho 40 para vocês, certo? Certo. Vamos voltar aqui. Pronto, então eu calculei o Pzinho, o índice coeficiente de transmissão da parede original, e vou calcular agora o coeficiente de transmissão desse painel diferenciado aqui, certo? O que é que eu faço? Uso a mesma fórmula. Que é essa fórmula aqui. T é igual, o coeficiente de transmissão é igual a 10 elevado a menos R sobre 10. Ou seja, é igual a 10 elevado a menos 10 sobre 10, que é 10 elevado a menos 1. Ou 0,1, certo? Alguém não entendeu como é que eu cheguei aqui? Não vou dizer que eu entendi, que eu perdi, né, a explicação, mas não tem problema não. Eu posso fazer, a gente faz a outra questão também do exercício, aí vê se fixa, certo? Mas o primeiro passo é achar os coeficientes de transmissão de cada material, da parede original e depois da parede do painel, porque é o que eu tenho de valor, eu tenho o PT da parede original e tenho o PT do painel acústico lá, certo? Aí o terceiro passo é fazer uma média ponderada desses coeficientes. Então, eu vou achar o coeficiente, o Tzinho final, o Tzinho composto, certo? Que é considerando esse esquema aqui, ó, dos 7 metros. Gente? Marcela, mas aí a perda de transmissão desse painel, como ele está com 7 metros quadrados agora, a perda de transmissão ainda vai continuar sendo 30?
É porque a perda de transmissão ela tem a ver com o material em si, com o coeficiente do material. No caso, fica No independente final, da metragem não quadrada. vai ser 30, porque no final não vai ser 30, porque esse painel aqui ele vai ter um peso diferente, né? Ele tem uma perda de transição diferente do material original. A gente vai calcular justamente a perda de transição final, que é a ponderada entre esse material original e o material, o painel acústico. Tá ok. Certo? Tá. Então, vamos lá. Eu tenho até o passo a passo aqui, ó. Primeiro, o coeficiente de transição da parede original, depois o coeficiente de transmissão do painel. A gente vai fazer uma média ponderada para saber o coeficiente de transmissão da parede composta, para poder realmente calcular o que eu quero, que é a perda de transmissão final dessa parede composta. Primeiro, eu tenho que ir calculando os coeficientes, para depois chegar na perda total. Então, para chegar no coeficiente composto, eu vou fazer uma média ponderada. Quem tem alguma ideia de como eu vou fazer isso, gente? Alguma sugestão? Quem lembra como é média ponderada? Não lembro não, professor. A primeira área, o primeiro material, corresponde a quantos metros quadrados? 10 metros. Considerando esse esquema aqui, ó, esse esquema aqui, que é a parede composta, eu quero que vocês foquem só nesse esquema aqui, eu vou pegar ele até lá. Certo? É 7 Então, metros quadrados. 7. Qual é o coeficiente de transição desse material? Que a gente calculou aqui, o T1. 7 vezes 0,001, certo? Somado com a área do outro material, que é quanto? 3. 3 vezes, qual é o coeficiente de transmissão desse novo material? 0,1. Aí, isso aqui eu vou ponderar por área, tá? 7 metros quadrados tem um coeficiente T1 e 3 metros quadrados tem um coeficiente T2. E aí eu vou dividir tudo pela área total. Isso é uma média ponderada, tá? Eu estou dando pesos a eles de acordo com o coeficiente de transição que ele tem. Quem pode fazer esse cálculo aí para mim? Eu estou toda apagada aqui. Eu não estou vendo mais nada. Tá, você não está acompanhando mais? Não, eu estou dizendo... Na verdade, é 7 vezes 0. Ixi, coitado. Nem o celular você está acompanhando como? Estou roteando a internet do celular para poder entrar no computador. Agora você pode baixar e pegar direto do celular. Mas eu estou com 19% de bateria. Se eu for botar no celular, vai carregar. Tá? Você vai pegar o vídeo depois, tá? Olha aí meu vídeo para ver como é que tá. Tá tudo escuro. Não, tô falando no meu, que eu tô gravando. Não, mas eu tô acompanhando. Pronto, dá para calcular direto sem calculadora, gente. 7 vezes 0,001 é quanto? Gente, 7 vezes 0,001. Dá 0,007, certo? Mais 3 vezes 0,1. 0,003. Obrigada. Dividido por 10 é igual. Questão é com sono, eu acho. 0,00703. Não, desculpa. 0,307 dividido por 10. Já quanto? (0,307). Se fizer direto na calculadora, também dá esse resultado, né? Eu fiz aqui. Era. Pronto, o coeficiente de transmissão composto é esse aqui. Certo? 0,0307. Agora eu vou calcular a perda de transmissão de acordo com aquela equaçãozinha inicial. É 10 vezes log de 1 sobre o Tzinho.
certo? Ou seja, 10 vezes log de 1 sobre 0,0307, que é o coeficiente de transmissão final, ponderado. Aí a gente faz um cálculozinho na calculadora mesmo. Alguém pode fazer para mim? Eu não consigo não, professor. Dividido ponto 0307 igual log vezes 10. 15,12. Concordam? Alguém deu diferente? Concordo. Alguém calculou? Eu faço geralmente a relação primeiro, 1 dividido por ponto 0,0307, eu faço a divisão, jogo aqui no log, e aí eu multiplico por 10, certo? Então, dá 15 decibéis. Então, nessa equação, o que é que ele fala? Esse sistema aqui composto nem vai reduzir 30 decibéis, nem vai reduzir 10 decibéis, vai reduzir 15. Certo? Certo. Ele vai isolar 15 decibéis. No slide, você já tem esse slide, certo? Esse slide já estava lá no AVA. Ele tem esse passo a passo de como é que você faz, tá? Para dar essa ajuda aí a vocês. E aqui tem o memorial de cálculo, que é a mesma coisa que eu fiz, certo? A resposta está aqui, 15 decibéis. Seria o último... Não é o último slide, não. Falta só mais essa parte de redução sonora. Alguma dúvida, por enquanto, até aqui, gente? Não. Tá bom. E a última parte, realmente, essa daqui, redução sonora entre ambientes, ela está se referindo ao isolamento bruto entre recintos, entre ambientes, certo? Então, essa redução sonora entre ambientes é a diferença aritmética dos níveis sonoros existentes entre eles. Então, se eu tenho um ambiente, por exemplo, ambiente A, que ele é a sala emissora, é onde está emitindo, então ele está emitindo 80 decibéis, e eu tenho um ambiente 2, que é a sala receptora, que seria o L2 aqui na fórmula, que é quem está escutando aquele som, por exemplo. Então, se no ambiente 1 está emitindo, por exemplo, 80 decibéis, e no ambiente 2 está escutando só 30 decibéis, então você faz direto aqui, 80 menos 30, vou até digitar aqui, 80 menos 30 dá quanto? 50. Hã? 50. Então, a redução sonora, que é o isolamento bruto, é de 50 decibéis, certo? A redução sonora numa dada frequência, dependendo do nível de ruído da sala emissora. Isso aí quanto é que aquele sistema construtivo entre os dois ambientes vai estar reduzindo, certo? É tão fácil que vocês vão perguntar, só isso, professora? É assim, é uma redução sonora, um isolamento bruto entre esses ambientes, certo? Então, por exemplo, essa questão aqui, sabendo que, é número 2, tá? Sabendo que no ambiente A existe uma fonte sonora emitindo 80 e que a alvenaria que separa os dois ambientes atenua 35 decibéis, determina o nível de pressão sonora resultante no ambiente B. Aí tem um esquemazinho aqui. Então, vocês vão pegar a formulazinha, redução sonora, é igual ao ambiente que emite, né, o ambiente A, menos o ambiente B. Então, a redução sonora, nesse caso, é igual, o A está emitindo 80, o ambiente B, não. A alvenaria, ela atenua, no caso, 35. Não é que eu estou escutando no ambiente B 35, certo? Cuidado só na hora de ligar.
Então, no caso aqui, a redução é 35. Quanto é que está chegando no ambiente B? Determina o nível do ambiente B. Seria quanto, gente? É só passar o 35 dividindo, né? Hã? No caso, é só passar o... Tô escutando. Tá, desculpa, Thales, pode falar. Não, é só você passar o 35 dividindo, no caso. 80 é dividido por 35, né? Não divide, não. Ele vai somar. Ele vai somar. Fica 80 menos 35. Você passa um ambiente para o outro lado. Mas esse ele vai menos ficar que existe na fórmula não muda, não? Hã? Tem 80 menos o ambiente B? É, só quando Ó, entra Aí no do ambiente, outro lado passa tá pra positivo? fica positivo, então. Aí o 35, quando volta para quando trocam de lado, o ambiente B fica positivo e o 35 fica negativo. Isso. É o nível do ambiente B, eu posso botar um Lzinho, que é nível, né? O nível do ambiente B... Talvez esteja confuso essa forma que eu escrevi. LA e LB. O nível de pressão sonora do ambiente A e o nível de pressão sonora do ambiente B. Então, dessa forma aqui. Tá? Vocês descobrem quanto é que dá, né? Depois... 45. Deu 45. Pronto. Decibéis, certo? E é isso, gente. Só com relação a essa questão aqui, a 4, eu peço que vocês considerem que a perda de transmissão desse parede original seja de 40 decibéis e não de 35, certo? Porque se fosse 35 ia complicar um pouquinho. Vamos deixar 40 aqui, tá bom? Então é isso. Acho que essa lista até a gente já conseguiu passar. Essa questão número 1 fez, a questão número 2 fizemos agora. A 3 já fizemos. A 4 a gente fez uma praticamente igual a essa na aula, então vocês podem olhar, a aula já está disponível no AVA para vocês. E a 5, vocês vão fazer um esquemazinho. Inclusive, eu peço que vocês podem mandar esse trabalho, essa lista, até se vocês responderem, tiverem com ela impressa, tirem uma foto dos resultados, fazem alguma coisa assim, porque essa questão número 5, eu preciso que vocês façam um esquemazinho, um desenho, tá? Para a isolação acústica dos ruídos de impacto, são utilizados alguns sistemas, por exemplo, o uso daquelas borrachas, que são materiais resilientes, e de pisos flutuantes. Aí eu peço que vocês desenhem, expliquem através de desenho, de croquis, através de desenhos e de síntese, o funcionamento desses dois sistemas, tá? Tanto como é que você pode aplicar materiais resiliente numa esquadria, quanto como é que é o esquemazinho do piso flutuante, certo? Alguma dúvida? É aquele que a senhora falou, até o exemplo que tinha aquele revestimento que ele tem que ir até o piso, né? No caso, até a parede também ele tem que isolar, né? Tem que subir na parede, exatamente. Tem na aula também os esquemas e algumas variações de piso flutuante, certo? Aí vocês vão fazer um esqueminha e mandar para mim. Ou quiserem fazer no PowerPoint, sei lá, aí mesmo dá para fazer, tá? Certo, seria só o desenho mesmo, né? Não, já fechou ela, tá certo? Certo. Aí, no caso, quando eu fizer, mandar uma foto no grupo, é isso? Não. Você manda pelo AVA mesmo. Porque se vocês estiverem com ela impressa, que eu acho que vocês não estão, né? Não entreguei, mas se alguém tiver com ela impressa, ou não, faz num caderno mesmo e tira a foto e manda. Mas manda pela caderno do AVA, certo? Uhum. Responde pelo AVA mesmo. Certo, me tira uma dúvida, professora. A senhora falou que era para substituir, nessa questão aí que substitui, no caso, esse 35 por 40, não é isso? 35 por 40. Tá. Algum tá com dúvida ainda? Na questão 4. E ela é igual esse exemplo que você deu de 7 metros e 3, né? Isso, é igualzinho. Aí tem lá no passo a passo no AVA. E aí, lembrando, gente, que eu estou gravando essa aula, quem perdeu alguma coisa, eu estou vendo aqui o pessoal perguntando aqui, eu estou gravando ela e vou disponibilizar, tá certo? Depois,
precisarem tirar Tá alguma ótimo, dúvida. Marcelo. Eu sei que nem todo mundo está aqui, já estou vendo. E aí a gente tem a outra listazinha de exercício, que vocês nem se lembravam mais dela, mas ela a gente tinha dado um prazo inicial de entrega em fevereiro, no final de fevereiro. Vou abrir ela em Word aqui. Que é essa daqui, ó. É a do Pablo Vittar? Ela tá desse jeito para vocês, gente? Ou ela tá diferente? Agora eu fiquei na dúvida. Peraí. Peraí, que não tá aparecendo, não. Eu já sei. É isso aqui que vocês não sabiam fazer, né? Nem isso, Não sei, nem isso. tem que botar modo Compartilha aí, apresentação Tá de novo. aparecendo, não. Essa lista teve muita coisa que eu não consegui fazer. Pronto, então a gente vai para lá. A gente vai para fazer ela bem devagarzinho. Querem dar um intervalozinho ou não? Pode Só ser que pra eu ver tô se com volta a fome. energia. Só pra ver se a energia volta. Ai, coitada. Tá. Pronto, vamos dar um Olha aí, intervalo. meu filho. Então, pode ser? De 10 Pode, minutos, pode. aí depois a gente Pode. volta. Então, Pode Pode. ser. beleza. Pode. Cada um vai lanchar nesse horário. Eu já jantei, já. Não, agora Então, não. Já que eu tô com fome. Não jantei, não. Comi um mexido, Só pra- comi um bem feito. Só pra não perder o costume do horário. Cuidado com a chamada, viu? Na volta, 10 minutos. Tá certo, Matheus? Você que Vai, gosta de né, chegar que tá falando. atrasado. Me Eu respeita. Vai chegar depois do horário, viu, Matheus? Preste atenção, é só 10 minutos. Vai se converter.